Fala galera, tudo bem? O fim de semana foi importante na Europa, né? Aliás, a temporada europeia está chegando ao fim, então basicamente todos os campeonatos europeus já se decidiram, alguns poucos têm essa última semana para definição de título ainda com uma disputa aberta. E assim, várias das coisas principais que já aconteceram na temporada, nas principais ligas, já acabaram virando temas de vídeos aqui no canal. Então a ideia aqui é dar uma passada mais geralzona, não necessariamente para abordar e aprofundar em cada um deles, e muito mais para pontuar histórias interessantes que aconteceram dentro da temporada, olhando para títulos não só das grandes ligas, mas também em outras ligas pela Europa. Então assim, se a gente for começar pelas principais grandes ligas, o fim de semana marcou a conquista inédita de um tetracampeonato do Manchester City, primeira vez na história do futebol inglês, não só na era Premier League, que um clube consegue ganhar 4 vezes seguidas. Eu tinha gravado um vídeo sobre isso, falando um pouco mais sobre o Guardiola em pontos corridos e a forma como ele é dominante, a forma como é muito difícil ao longo da carreira dele ele ser batido numa competição desse tipo, né, em pontos corridos, com Barcelona, com Bayern, com Manchester City. Mas na Premier League ainda uma grande história da temporada é o Aston Villa conseguindo garantir vaga para Champions também é um ponto a ser destacado. Indo para outro campeonato das grandes ligas europeias. O fim de semana teve o Bayer Leverkusen confirmando o título invicto. Também algo fantástico dentro do cenário da Bundesliga. Já era um título inédito e ainda vira um título invicto, com confirmação das 34 rodadas sem ser batido. É algo fantástico. Tem vídeo também sobre o time do Xabi Alonso. Aliás, tem dois aqui. Um falando sobre como era um clube marcado por ficar no quase, e o outro falando mais sobre o time em si, sobre a forma do Bayer Leverkusen jogar. Mas a Bundesliga também merece uma atenção para outra equipe, o Stuttgart. O Stuttgart também foi um time dos mais interessantes nessa temporada, quando a gente olha para a forma de jogar da equipe do Sebastian Hoeneß, para o crescimento de um time que há um ano estava lutando para não cair e na temporada seguinte consegue se classificar para Champions com um futebol bem interessante, projetando jogadores, né? Uma temporada de muito sucesso do Guirassy no ataque, mas se a gente for pensar, um Davi muito bem também, o lado esquerdo com o Mittelstadt e com o Führich também, é um lado bem agradável de ver jogar, o Stiller como um volante importante dentro desse mecanismo, desse funcionamento, um Stuttgart que acabou projetando jogadores para a própria seleção da Alemanha, pensando em Euro, foi um dos times da temporada, assim como na Itália. O título foi da Inter, tem vídeo falando sobre esse time da Inter, que para mim é um dos mais interessantes de ver da Europa já há alguns anos, um ótimo trabalho do Simone Inzaghi. Não teve muita disputa pelo título na Itália, né? Mas a grande sensação da temporada na Itália foi o Bolonha do Thiago Motta, que é até um time que, assim como dá para falar do Stuttgart, do Sebastian Hoeneß, o Bolonha do Thiago Motta também merece um capítulo à parte, talvez dê até para gravar algum vídeo específico sobre o time, pela forma de jogar, pelos resultados, pela classificação. Uma das notícias da temporada, esse Bolonha conseguindo fazer uma temporada tão boa e voltando, vai jogar classificado para uma Champions também, que é algo muito interessante de ver jogar, de ver acontecer, embora, claro, naturalmente vai passar por transformações no comando e no time também. Outro clube se classificando para a Champions e que foi grande história da temporada é na Espanha, né? Se na Espanha o Real Madrid confirmou o título, um título de uma temporada com muitos obstáculos e que o Ancelotti teve muitos méritos para superar esses obstáculos, também tem alguns vídeos diferentes sobre a temporada do Real Madrid, sobre o destaque do Vinícius Júnior, protagonismo do Bellingham, enfim. Mas o Girona, né? O Girona foi um grande protagonista da temporada em La Liga, pela forma como conseguiu competir pela liderança durante o período da temporada, mas pela classificação inédita para a Champions também, pelo nível de trabalho do Mitchell, pela forma de jogar e alguns destaques individuais, como o Savinho, o lado esquerdo com Miguel Gutierrez e Savinho foi sempre um lado muito interessante de ver jogar, mas outros destaques dentro da equipe também. Enfim, outro time dos mais agradáveis e interessantes. Então assim, foi uma temporada que, indo além dos títulos, é claro que você pega um título do Bayer Leverkusen, por exemplo, ele já tende a atrair todos os holofotes. Mas se a gente ficar nessas 4 grandes ligas, a gente vai falar de Aston Villa, de Girona, de Stuttgart, de Bolonha. Todas essas ligas tiveram novidades interessantes, agradáveis, positivas dentro dessa temporada, pensando em clubes em zona de classificação para Champions. Então isso é algo muito positivo dentro dessas ligas. E se a gente estende isso para a 5ª grande liga da Europa, como é chamada a Ligue 1, né, o campeonato francês, também teve o Brest, né, o Stade Brestois, conseguindo essa vaga na Champions, também como uma grande novidade, uma grande surpresa da temporada na França. Então assim, foi uma temporada repleta de boas histórias, quando a gente olha para essas principais ligas. Só que fora dessas ligas, foi uma temporada também de algumas quedas importantes de hegemonias, né? O Bayer Leverkusen é a principal delas quando a gente fala das grandes ligas, conseguiu quebrar essa série aí de 11 títulos seguidos do Bayern. Algumas hegemonias foram mantidas, quando eu falo hegemonias, estou falando basicamente da sequência de títulos, e outras foram quebradas.
E aí vale a gente passar por algumas delas, e aí eu vou citar rapidamente várias ligas europeias que não são tidas como as principais, né? Que são ligas mais alternativas, mas porque são histórias que marcaram essa temporada também. Tô até esperando todas as ligas terminarem para poder fazer um vídeo mais específico pensando em Champions, para ir falar sobre todo mundo que já está classificado para o novo formato, quem vai para cada fase, como vai funcionar, como que vai fechar os 36 participantes. Claro que alguns deles vão depender dos playoffs, né, das fases preliminares da Champions, enfim. Isso vai ser assunto para outro vídeo. Mas para ficar nas histórias de títulos inéditos, de hegemonias mantidas, de hegemonias quebradas, vamos lá para uma lista com diversos campeões pela Europa e diversas histórias pela Europa. Começando por uma enorme hegemonia que caiu, né? A hegemonia do Red Bull Salzburg. O Salzburg tinha 10 títulos seguidos na Áustria e é um clube que, ao longo de todos esses anos, sempre passando por muitas remontagens, porque é um clube que tem uma forma de dominar, até de prospectar talentos, desenvolver esses talentos, projetar, e aí você vende. Então é um clube que está sempre em transformação, já projetou inúmeros jogadores importantes ao longo dessa última década, e mesmo passando por transformações, sempre tinha uma leva nova chegando e pronta para assumir, né? E para continuar sendo campeão. Então foram 10 títulos seguidos na Áustria, mas dessa vez deu Sturm Graz. Então é uma hegemonia importante que caiu na Europa, além da do Bayern na Alemanha com o título do Bayern Leverkusen, essa logo ao lado, né, com a Bundesliga austríaca tendo o Sturm Graz campeão. Na Moldávia também teve uma história muito importante, porque o Sheriff, que recentemente fez boa participação em Champions, inclusive, né, o Sheriff vinha de 8 títulos seguidos, o Sheriff tem 21 títulos nos últimos 24 campeonatos, mas essa vez deu Petrokub Hrincesti, foi o campeão pela primeira vez na Moldávia. Então tem um campeão inédito na Moldávia, é até uma história curiosa por lá, porque tem a ver com um antigo proprietário, um antigo CEO de um clube importante do futebol de Gana, que assumiu. O clube está fazendo algumas parcerias e levando não só jogadores de Gana para lá, mas tentando competir, né? E nos últimos 3 anos já tinha sido vice-campeão da Moldávia também, e consegue, nesse caso, quebrar uma enorme hegemonia. Nos últimos anos era difícil imaginar o Sheriff perdendo um campeonato na Moldávia, aconteceu esse ano. Onde não tem mudança? Na Bulgária. A Bulgária tem o Ludogorets com a maior sequência da Europa atualmente. São 13 títulos seguidos com esse de agora. Lembrando que o Ludogorets nunca tinha sido campeão na Bulgária, aí foi comprado, né, por um milionário e passou a ser um clube hegemônico na Bulgária. São 13 anos seguidos conquistando desde o seu primeiro título. Então, o Ludogorets segue essa sequência. Lembrando que a maior sequência da história do futebol europeu é de 14 títulos seguidos. Então o Ludogorets está próximo disso. E a maior registrada no mundo é de 15 títulos seguidos. Então o Ludogorets pode sim, vai ser uma surpresa se o Ludogorets tiver essa sequência quebrada, porque do jeito que está o futebol na Bulgária, a tendência é que a Bulgária continue vendo o Ludogorets vencendo. Pode ser que essa sequência vá longe. E das principais, foi a única mantida, porque o Bayern caiu, o Salzburg caiu, o Ludogorets continua. O Sheriff caiu, que era outra que a gente poderia imaginar sendo mantida por muito tempo. Agora, em outros países também tem sequências relevantes, né? O Ferencváros, na Hungria, chegou ao 6º título seguido. Na Eslováquia, o Slovan Bratislava chegou ao 6º título seguido também. Na Sérvia, o 7º título seguido do Estrela Vermelha, né? Então, um país que é muito polarizado historicamente pela disputa entre Estrela Vermelha e Partizan, mas é uma sequência considerável do Estrela Vermelha, agora com 7 títulos seguidos. No Azerbaijão, o Karabag tem um 3º título seguido, mas isso fica mais relevante e impressionante se a gente abrir um pouquinho esse leque, né? E não falar necessariamente de sequência, e sim de domínio durante um período histórico. O Karabag venceu agora 10 dos últimos 11 títulos no Azerbaijão. Assim como na Croácia, né? O Dinamo Zagreb não está no seu maior período hegemônico porque teve um título intruso do Rijeka no meio do caminho. E esse ano o Dinamo Zagreb até correu o risco de não ganhar, mas foi campeão mais uma vez e fica com 18 dos últimos 19 títulos na Croácia. Então é outro clube que domina completamente o seu cenário nacional. Onde teve novidade, assim, novidade em termos de alternância? No Chipre, o Chipre é numa Europa em que a gente fala muito desses domínios ou dessa concentração de domínios de clubes, seja com hegemonias caindo ou hegemonias mantidas, o Chipre tem algo que não é tão comum, né? 4 campeões diferentes em 4 anos. Então, foi o ano do Apoel voltar a vencer. O Apoel chegou a jogar mata-mata de Champions na temporada passada. O Apoel foi dominante na década passada no futebol cipriota, mas esses últimos anos tinha dado Omônia, Apollon Limassol, Aris Limassol e agora volta a dar Apoel. Então, o Apoel volta a conquistar o seu título nacional, mas é curioso porque 4 campeões diferentes em 4 anos não é exatamente um cenário normal para muitas dessas ligas secundárias aí,
do futebol europeu. Na Grécia também, equilíbrio, né, com o PAOK sendo campeão mais uma vez, um título até bastante disputado, se a gente olha para a diferença de pontuação ali, bem próximo entre os quatro, né, PAOK, AEK, Olympiacos e o Panathinaikos, e é o segundo título do PAOK com o Razvan Luchescu. Interessante porque o Mircea Luchescu, pai do Razvan, foi um treinador importantíssimo, né, especialmente pelo que ele fez no Shakhtar Donetsk durante muitos anos, um Shakhtar hegemônico na Ucrânia e tudo, com muitos brasileiros na época, e o PAOK tinha sido campeão na Grécia há alguns anos com o Razvan Luchescu, e agora ele retornou e foi campeão mais uma vez, chegou a passar pelo futebol da Arábia Saudita, chegou a treinar o Al Hilal, né, o Razvan Luchescu. E alguns campeões inéditos, né? Eu falei aqui sobre hegemonias que caíram, hegemonias mantidas, algumas alternâncias e tudo, equilíbrio em alguns países, mas onde estavam os títulos inéditos dessa temporada na Europa? O Cazaquistão teve o Ordabase campeão pela primeira vez, lembrando que aí eu vou citar alguns países que não necessariamente têm a temporada 23-24, né? Porque alguns países europeus têm o calendário do futebol, como no Brasil, né? O calendário que vai de janeiro a dezembro, então que respeita o ano mesmo, diferentemente da temporada que a gente está acostumado a ver de meio do ano a meio do ano. Isso acontece em algumas regiões da Europa. Então o Cazaquistão, por exemplo, em 2023, o campeonato de 2024 tem andamento, mas o campeonato de 2023 é o que vai abastecer a Champions da próxima temporada, porque o de 24 não vai ter acabado quando a Champions começar, nas fases preliminares. Então, por exemplo, o Ordabase foi campeão pela primeira vez no Cazaquistão. Em Montenegro, o Dečić foi campeão pela primeira vez. Na Lituânia, o Panevezes foi campeão pela primeira vez. Na Lituânia, assim como o Cazaquistão, a temporada é 23, né, e não 23-24. Em Andorra, o Santa Coloma foi campeão inédito, só que se a gente falar Santa Coloma pode gerar alguma confusão para alguns dos fãs de futebol alternativo, porque durante muitos e muitos anos a gente se acostumou a ver o FC Santa Coloma jogando as fases preliminares de Champions. Foi um clube dominante no futebol de Andorra é o maior campeão da história de Andorra, foi dominante na última década e tudo, mas esse é o União Esportiva Santa Coloma, e esse conseguiu vencer pela primeira vez o título de Andorra. San Marino também teve um campeão inédito, com o Virtus sendo campeão pela primeira vez. E para completar essa lista bastante alternativa, não necessariamente com o título, mas essa temporada em Malta teve uma grande novidade, uma grande surpresa também, que foi o Valletta sendo rebaixado pela primeira vez na história. Aliás, Malta não terá na próxima temporada um representante da sua capital, que é algo que torna único do ponto de vista europeu. Até li sobre isso, né? Não sei agora com o final da temporada em diversos países, alguns ainda terminando, se isso vai ser mantido, mas em tese será o único campeão, o único país sem um representante da sua capital na primeira divisão na Europa. É o caso do Valletta. Mas mais até do que isso, né? Por que é relevante o Valletta sendo rebaixado? Porque é a primeira vez que o Valletta cai, e porque para quem gosta de futebol alternativo, para quem fica de olho em jogos de fases preliminares de Champions e tudo, se acostumou muito a ver o Valletta jogar essas fases preliminares. Porque no final dos anos 90, aliás, nos anos 90, nos anos 2010 também, o Valletta teve muitos títulos de Malta. Então era um clube muito dominante, estava sempre nessas primeiras fases, quando os clubes dos países de menor coeficiente se enfrentam naquelas primeiras fases preliminares de Champions. O Valletta estava sempre lá. E dessa vez foi rebaixado, até um ano diferente em Malta, porque o campeonato de Malta está passando por uma mudança de regulamento, vai diminuir o número de clubes, então foram 4 rebaixados, e o Valletta acabou sendo um deles. Então esse rebaixamento inédito também entra para a história também entra para a lista das grandes histórias da temporada no futebol europeu. É claro que aí eu já estou indo para um lado bastante alternativo. De vez em quando tem uma galera que pede aqui, grava vídeo sobre alguma coisa alternativa e tal, vocês sabem que eu gosto. Então esse é um vídeo que deu para falar um pouco, rapidamente, né, sobre tudo, porque não daria para ficar aprofundando em cada um deles, mas deu para falar um pouco sobre as histórias das grandes ligas. Foi uma temporada legal do ponto de vista das grandes ligas, trazendo novidades, trazendo clubes que não estão ali todo ano, pelo menos não nos últimos anos, histórias interessantes de classificações para Champions, de quedas de hegemonia, a mais relevante delas certamente a da Alemanha, com o Bayer Leverkusen sendo campeão da forma que foi, invicto ainda por cima. Então é a grande história de um campeonato nacional na temporada na Europa como um todo, é a do Bayer Leverkusen sem dúvida alguma. O City conseguindo algo fantástico pelo tetracampeonato, por essa capacidade do Guardiola de se impor em pontos corridos, em tudo, mas grandes histórias espalhadas pelo continente como um todo, né? De campeões inéditos, de hegemonias que caíram, de hegemonias que estão sendo ampliadas. Talvez a do Ludogorets, para ficar de olho aí para os próximos anos, possa quebrar marcas e mais marcas, pode virar a maior hegemonia da história de um campeonato nacional, por que não? Enfim, certamente tem outras histórias espalhadas pelo continente, tá? Eu listei algumas aqui pra gente poder passar por todas elas pontuando, mas se vocês lembrarem de algumas, não necessariamente de título, pode ser de grande que foi rebaixado, pode ser de surpresa que veio da segunda divisão e foi bem, enfim, certamente passou batido alguma coisa aqui. Então o espaço nos comentários está aberto para vocês. Um abraço para todo mundo, até a próxima.